A partir de agora começamos a rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Natal. Lembramos aos nossos ouvintes que, para a realização das entrevistas, o Sistema Tribuna de Comunicação realizou reunião com os assessores, ocasião em que foram apresentados o formato da entrevista, os programas, as datas, o tempo e o sorteio para as sequências dos entrevistados. Todas as entrevistas serão gravadas e encaminhadas ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. A Jovem Pan News Natal preza pela qualidade da informação e convida cada candidato a focar nas perguntas e respostas para melhor formar a opinião do ouvinte eleitor. A entrevista terá 15 minutos de duração, sendo o último minuto para considerações finais, permitindo uma curta tolerância para conclusão de frase. Para a entrevista estão conosco os jornalistas Virginia Celli e Júlio Pinheiro. A nossa primeira entrevistada é a candidata Nevinha Valentim. Nevinha Valentim encabeça a chapa coletiva do Sol, iniciativa inédita no Executivo. Tem 61 anos, é casada, bancária aposentada, formada em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Nevinha representa no Conselho da Cidade os bairros de Ponta Negra, Capim Macio, Pintibu e Neópolis. Além disso, faz parte do coletivo 10 Mulheres e do Fórum Vila em Movimento. A entrevista começa a partir de agora. Nevinha, a gente queria que você explicasse, primeiramente isso, o que é essa candidatura coletiva e como será, sendo eleita a candidatura coletiva do PSOL, como é que vai ser essa gestão? Então, bom dia, Júlio, bom dia, Jussara, bom dia, Virginia, bom dia a todos e todas, aos que estão nos escutando. Essa candidatura coletiva é uma provocação nossa, né? Nós resolvemos fazer uma candidatura coletiva para provocar a reflexão nas pessoas, nesse tipo de curiosidade. Isso porque entendemos que precisamos, né, no Brasil, precisa de uma profunda reforma do sistema político. Não é? Porque o modelo que nós temos realmente não atende, só tem gerado uma grande insatisfação, uma grande desesperança. A prova disso a grande abstenção, né, nas últimas eleições, e nessa também com a pandemia deverá ser muito maior. Então, quando nós nos desafiamos, né, a lançar esse coletivo, foi para isso, para provocar essa reflexão. Não existem salvadores da pátria, seres iluminados com superpoderes, com varinha mágica, ou que sacam projetos mirabolantes ali de uma prancheta do mágico, como é do gênio da lâmpada, né, com suas resoluções. Não existem. Nós queremos chamar atenção para isso e que a política é uma coisa do dia a dia, de construção diária, de construção coletiva, conjunta, e só assim nós podemos encontrar soluções para a nossa cidade. Candidata, agora primeiro bom dia, despertar essa curiosidade. Para o eleitor, ele deve se perguntar também, como será administrar uma cidade com 4 pessoas tomando decisões? Na prática, como funcionaria essa gestão coletiva? As pessoas sempre perguntam isso, já perguntaram até. E o salário? Vai ser 4? Uma pergunta que eu ia fazer também, inclusive, o salário. É o seguinte, na verdade, seremos 4, vamos dizer, 3 co-prefeitas e 1 co-prefeito, né? Todos com a mesma função. Nós aprendemos desde cedo, de criança, lá no fundamental, e as nossas mães e avós ensinando, uninha só não faz verão. E ninguém decide sozinho, ninguém caminha nada sozinho. Então, 4 pessoas correm o risco de errar menos. Aí alguém diz assim, mas se alguém viaja, alguém é dessa gente, hoje tem internet, tem telefone, é possível conversar, não precisa estar todo mundo na mesma casa, no mesmo momento. É preciso conversar e encaminhar as coisas. E nós sabemos que, na prática, tudo acontece assim. E é por isso que... E também tem uma outra coisa que a gente gosta de chamar atenção, além da questão de ser dessa forma coletiva, além de sermos os 4 numa função só, né, de termos o mesmo status, né? Ninguém é diferente. Fulano vai ser secretário disso. Não. Somos co-prefeitas e um co-prefeito. É o mesmo status e a mesma função para pensar a cidade. E o salário? O salário é dividido, como acontece nos mandatos coletivos que o pessoal já tem no Legislativo, tanto em São Paulo quanto em Pernambuco. Nevinha, também ia ser uma pergunta que Virginia ia fazer, mas vai ficar para mim mesmo saber sobre, no plano de governo de vocês, tem a previsão de que metade dos cargos sejam ocupados por mulheres. O porquê dessa decisão? Primeiro porque nós mulheres somos maioria da população. Né? Somos mais de 53% da população aqui de Natal.
Depois, porque é preciso mudar, romper a cultura, né? A cultura que está cristalizada de diversas formas. É como se só homens de determinados estratos sociais, fossem capazes de gerir a cidade. E nós sabemos que não é assim. Por isso é preciso criar essas condições para que as mulheres realmente assumam essas funções. Já teria esses nomes, candidata, porque a gente vê a dificuldade que os partidos têm até para compor aquela cota que é exigida para a formação, para a disputa das eleições. Imagine para formar uma equipe de secretários, que hoje tem um quadro em torno de 21 secretarias no município. O pessoal já tem esses nomes da equipe? Esses nomes, assim, não temos os nomes, porque esses nomes serão discutidos com os movimentos populares, porque a nossa proposta é de gestão compartilhada e trazer esses segmentos historicamente excluídos para dentro da gestão. Então, esses nomes serão discutidos com esses segmentos, além de também priorizar servidoras de carreira. As mulheres, as pessoas que estão trabalhando no município, que conhecem como ninguém o funcionamento da cidade e da máquina administrativa, toda a legislação envolvida nas políticas públicas, essas pessoas precisam ser, como que a gente diz, nesse caso seriam ascenderem a essa função, né? Porque o que nós vemos é muitas vezes a autoestima dos servidores fica lá embaixo, porque eles jamais vão poder ocupar uma função dessas, né? Então chega sempre alguém de fora, nomeado por um grupo político, determinado interesse, ocupa aquela secretaria e mais aquela criatura que chega estranha, é um estranho no ninho, né, que cria aquele desconforto e vai precisar da assessoria dos servidores. Então, é preciso colocar os servidores de carreira que realmente conhecem a cidade, que conhecem o funcionamento para assumirem essas funções. Nevinha, como proposta para o transporte público, né, a candidatura do PSOL propõe a criação de um fundo municipal destinado a investimentos na melhoria do sistema de transporte, redução de tarifas e cobertura de gratuidades, além de garantir o funcionamento de transporte público 24 horas em todas as zonas da cidade. Pronto, né? Isso é uma questão que a gente tem. De onde virão os recursos para abastecer esse fundo e se já foi estudado a viabilidade econômica de conseguir fazer com que essas linhas de 24 horas circulem em todas as regiões da cidade? Existem estudos, não nossos, nós não temos estrutura, não vamos chegar inventando aqui, nem falando, como é que se diz, banalidades, né? Existem estudos da Universidade Federal, né, junto com as secretarias, que o custo mensal por pessoa seria R$25. É R$25, ou seja, uma família de 4 pessoas seria R$100 por mês, né, porque precisa do transporte público. Então, é perfeitamente possível encontrar solução para isso. Agora, esse fundo, claro, ele precisa ser constituído de forma paulatina, discutida e sendo construída conjuntamente com a sociedade, conversando e avaliando bem direitinho quais as fontes que poderão financiar não se trata de criar um outro imposto, mas se encontrar como financiar isso, porque as pessoas muitas vezes estranham, os meninos quando fizeram aquele movimento pelo passe livre lá atrás, houve um grande movimento no Brasil em 2013, né, todos fomos testemunhas disso, as pessoas tomavam susto. Gente, por que se acha absurdo que o transporte é um serviço essencial como saúde, como escola, né? Por que não é gratuito, né? Se esses outros, você tem acesso ao hospital gratuito, as pessoas só fazem críticas, mas nós temos muitos serviços maravilhosos. O SUS ai de nós se não fosse o SUS, ai de nós na pandemia se não fosse o SUS, com todos os serviços que ele presta. É importante saber que o SUS não é só aquele pronto-socorro que tem problema por causa do nosso sistema de transporte falho, que acaba sendo impactado por muito acidente de moto, né? Mas voltando, é preciso entender que o transporte ele não pode ser conduzido a partir da lógica do lucro como ele é atualmente. Porque se o transporte é conduzido como ele é conduzido, da forma que é uma empresa que precisa ter lucro para sobreviver, é uma regra de mercado, né? O que acontece? Na hora que tem um problema, como foi a questão salarial, então a população fica refém disso. Então é preciso pensar esse sistema a partir de uma outra lógica. Desculpa interromper, Nevinha, mas para fazer uma licitação, as empresas têm que ter um interesse econômico para que elas possam disputar, enfim, para conseguir operacionalizar esse serviço. Então, como fazer
fazer com que esse serviço seja atrativo às empresas se não há uma perspectiva de lucro? Hoje o custo, só para complementar, o custo de saída desse sistema hoje na capital é de 8 milhões mês. Então é um recurso bem significativo para se oferecer uma tarifa gratuita. Exato. Agora, vejamos. A prefeitura fez a licitação, deu deserto, né? Que significa que se continua sem um contrato, né, para reger esse serviço. Significa que o ente público, né, fica com um serviço essencial refém de um grupo econômico, né? Então, por isso que o sistema precisa mudar a lógica. E isso existem discussões já muito aprofundadas sobre isso. E a ideia, por exemplo, se as empresas não comparecem na licitação, a prefeitura pode perfeitamente dizer: Júlio, você tem um micro-ônibus, você tem uma van, você quer fazer o transporte para o município, as regras são essas, e estabelece um contrato com as regras. E pode até, inclusive, baratear isso. Mas candidato, para uma cidade com quase 900 mil habitantes, Natal é uma cidade de médio porte, trabalhar um sistema, como a senhora está colocando, não seria um ato amadorístico? Não necessariamente, Virgínia, porque é preciso pensar. Isso é uma coisa emergencial. Então, no momento que nós vivemos agora. Então, isso seria uma coisa emergencial. Agora, é preciso pensar numa mobilidade sustentável. Natal precisaria ter um plano diretor de mobilidade em 2009. Na revisão do plano diretor em 2007, ficou estabelecido ali no plano diretor que com 2 anos a cidade precisaria de um plano diretor de mobilidade, ou seja, em 2009. E vieram os recursos da Copa do Mundo, né? E o que se fez disso? Nada. Não se fez nada. Nem se fez o plano diretor de mobilidade para discutir que cidade, que transporte, inclusive metropolitano, né? Que não adianta pensar em Natal, só Natal, né? Natal é conurbada com diversas cidades. Então, não se fez essa discussão, né? Veio começar agora em 2015, depois que passou, se começou e parou a discussão do plano diretor de mobilidade para poder se pensar que transporte Natal precisa realmente, né? E aí, perdemos os recursos da época da Copa do Mundo, né? A tamanha, como é que se diz? E o mais incrível disso como é o Arena, que a gente tinha um estádio, um ginásio e uma creche, um espaço público, e perdemos, né, para uma dívida de 20 anos. Então, essa lógica que nós, enquanto pessoal, queremos reverter. É preciso pensar a cidade a partir de um outro ponto de vista. Quando a gente fala na questão dessas contratações desses serviços, é que é possível fazer isso de uma forma emergencial, é possível, inclusive, a partir disso, gerar emprego e renda para as pessoas, mas é preciso ter a responsabilidade de pensar a cidade e de pensar um transporte coletivo sustentável. A gente pode ter, já se fez discussão de ônibus elétricos, de bondes elétricos, né? Quem estuda esse assunto, antigamente Natal era uma cidade moderníssima que tinha bonde elétrico. Tudo foi desmontado para se usar esse tipo de ônibus. Mas é preciso pensar a cidade, e isso não se faz da noite para o dia, terminar o plano diretor de mobilidade urbana e fazer realmente um transporte viável para a nossa cidade, viável e sustentável, que não dependa de combustível fóssil, porque nós temos todas as fontes de energias limpas que nós podemos usar nesses e criando coisas. E para fazer esse tipo de transporte, não são necessárias essas estruturas loucas que se queria fazer, por exemplo, na Roberto Freire, fazer túnel. Não. Hoje em dia esse transporte ele é feito, e as vias de Natal comportam perfeitamente isso. Você coloca um trilho ou 2 trilhos, onde aquele veículo ele desliza e pode conviver com bicicleta, com carro, com tudo que você quiser. E nem precisa desativar o ônibus também, não. É preciso também, essa história dos ônibus, do custo dos ônibus, é preciso também que se consiga realmente, porque como não existe essa relação com a prefeitura, ela não está, por causa da ausência de licitação, ela não está, como é que se diz, definida em contrato, então nem se pode sequer avaliar direito isso. É um dos grandes gargalos da nossa cidade. Nevinha, você falou sobre o plano diretor de Natal e também era algo que a gente queria tocar aqui rapidamente, porque a gente já está chegando ao fim. O que a Coletiva do Sol pensa de modificação desse plano, se há alguma modificação a ser discutida no que já tem sido debatido durante esse período? Eu só gostaria de compartilhar que essa questão do plano diretor foi um estopim
foi o que acendeu a nossa indignação e nos colocou assim para podermos discutir, porque o processo ele foi tão excludente e autoritário e desrespeitoso, né, que nos obrigou a tomar uma atitude de poder falar sobre isso, de ter voz, porque a gente não tinha voz. Fica se espalhando aos quatro ventos, que a prefeitura espalha aos quatro ventos, que foi o processo mais participativo. Mas, na verdade, participaram 700 e poucas pessoas. Natal tem 890 mil habitantes. Para ter 1% da população participando do processo, nós teríamos que ter pelo menos 8.500 pessoas participando. Então, foi um processo excludente, autoritário, desrespeitoso com a população, especialmente a população da Orla. E eu acho de um tremendo provincianismo brega querer botar prédio na praia. Candidata, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim, a senhora tem 1 minuto para as considerações finais. Eu só gostaria de convidar as pessoas para nos seguirem nas redes sociais, Coletiva do Sol, PSOL, né, e nos ajudar a construir conjuntamente uma cidade solidária, inclusiva, fraterna, sustentável, enfim, uma cidade do bem viver. E eu convido as pessoas a estudarem um pouquinho, verem um pouquinho, pesquisarem o que é o bem viver. Nós agradecemos a candidata Nevinha Valentim pela participação.